E hoje contaremos uma das histórias do mais famoso cavaleiro da Távola Redonda, aquele que tem o título de melhor cavaleiro, especialmente por suas habilidades nos torneios da Távola Redonda. Eu estou falando, é claro, de Lancelot. E hoje contaremos uma história em que Lancelot é provado por Morgana e suas rainhas, especialmente para saber lidar com o poder. Quer saber mais sobre essa história? Fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, especialmente do Rei Arthur e suas damas e cavaleiros, está no lugar certo. Já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, continuando uma playlist que está cada vez crescendo mais sobre os contos arturianos. E no dia de hoje vamos contar um conto de Sir Lancelot, especialmente quando ele enfrenta Morgana. A primeira vez que essa história foi contada foi na Vulgata Francesa, conhecida também como Lancelot Graal ou Lancelot do Lago em espanhol, que compila todo o mito arturiano na perspectiva do cavaleiro Lancelot. É conhecido como uma das maiores obras sobre o mito arturiano. São 7 livros em espanhol, 10 livros em inglês, e em francês, eu acho, se não me engano, são 5 livros. De qualquer forma, uma das maiores obras do mito arturiano, um pouco raro de achar, mas nós temos aqui no canal, então você não vai perder. Lembrando que eu já fiz um vídeo de Lancelot, contando sobre como ele foi criado, como inclusive o significado do seu nome, que é um significado muito especial, e também já contei aqui a história do Cavaleiro da Carreta, que eu não vou falar muito sobre essa história porque ela tem um plot interessante, então vou deixar o link aqui na descrição e também no card para vocês acompanharem esses vídeos anteriores sobre Lancelot. Uma coisa fundamental também sobre a Vulgata Francesa é que é a primeira vez nas histórias medievais que Morgana é apresentada como uma vilã. E também é importante, já falei aqui no vídeo de Morgana, vou deixar também o link na descrição e no card, que tem umas coisas incoerentes aqui, porque ela é apresentada como vilã e às vezes ela muda de opinião, mas está tudo lá explicado no vídeo de Morgana, então vai lá. Mas no vídeo de hoje é bom ressaltar que ela é vista como uma vilã na história de Lancelot. Nossa história começa com um comando do Rei Arthur. O Rei Arthur disse que depois de um ano de paz, era importante que os cavaleiros partissem de Camelot, fazendo suas andanças por aí para que sua virtude fosse purificada e renovada. Então, Sir Lancelot foi designado para acompanhar um dos mais novos cavaleiros da Távola Redonda, Sir Lionel, o seu próprio sobrinho. Para quem não sabe, andanças eram essas práticas cavalheirescas de partir por aí em busca de aventuras, de necessitados que pudessem ser ajudados, de pessoas que requeriam socorro e entre muitas outras coisas. E nessas aventuras, os cavaleiros, as histórias do Rei Arthur se sobressaíam sobre as outras histórias da cavalaria, porque sempre ensinavam virtudes que são até os dias de hoje atemporais. Inclusive, tem uma história, por exemplo, em que Lionel pergunta para Lancelot como deveria ser uma grande dama, porque Lionel estava apaixonado por uma dama. E Lancelot ficou muito feliz por ele, dizendo que era muito bom que um cavaleiro honrasse a uma dama. Aliás, que honrasse a todas e amasse apenas uma. Então, Lancelot diz a ele que ele estava muito feliz pelo seu sobrinho. Seu sobrinho disse que também estava imensamente feliz, inclusive que a dama nem queria que ele partisse de Camelot, que ele ficasse lá com ela. Aí Lancelot falou, então tome cuidado, porque uma dama jamais deve impedir que o cavaleiro seja um cavaleiro, e que Lionel deveria sempre observar se aquela mulher que estava com ele realmente era uma dama, pois uma dama sempre permitiria que o seu companheiro fosse um cavaleiro. Então, tá aí um dos grandes ensinamentos dessas histórias de Lancelot Graal, das histórias da Vulgata Francesa. Mas, continuando, Lionel e Lancelot pararam para tirar uma soneca. E, na verdade, o Lancelot foi dormir e o Lionel ficou de vigília. Mas é claro que se eles estavam no bosque, não seria uma soneca tão tranquila assim. Mal passou o tempo e Lionel viu diante dos seus olhos muitas coisas mágicas e misteriosas, que, é claro, ele foi perseguir. Como eu já falei, as andanças são várias aventuras e esse Lancelot Graal é um livro muito grande, então o Lionel parte aí numa aventura onde ele vai ter que ser salvo, é claro, pelo nosso cavaleiro Sir Lancelot. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Porque na história agora, Lancelot ficou lá dormindo, sem ninguém vigiando em volta. Ou seja, ele ficou totalmente à mercê de qualquer um que chegasse por ali.
E é claro que alguém chegou. Enquanto Lancelot estava dormindo na estrada, logo atrás chegou Morgana, acompanhada por suas 3 rainhas. Quando perceberam o cavaleiro dormindo, Morgana exigiu que a comitiva parasse imediatamente. E as 3 rainhas desceram do cavalo e foram até Lancelot, que estava totalmente desacordado. Elas ficaram tão entusiasmadas com a situação que Morgana, observando, fez um desafio para as 3. Ela propôs que levassem Lancelot até o seu castelo e que lá cada uma das rainhas oferecesse algo ao cavaleiro, e aquela que o cavaleiro escolhesse seria entre as rainhas a vencedora, como se fosse um desafio entre elas para verificar qual delas era a mais bela ou a mais poderosa. Jogaram um encanto sobre Lancelot, que dormiu ainda mais profundamente, e o levaram dali. Quando Lancelot despertou, ele percebeu que estava no salão de um castelo, onde ele nunca estivera antes. Na sua frente, é claro, estavam lá as 4 rainhas. A rainha de Gales do Norte, a rainha de Gores e a rainha do Leste. E é claro, a rainha das rainhas, a mestra das 4, Morgana. Morgana então se levantou, se apresentou para Lancelot e disse que ele era muito afortunado, pois agora ele ganharia um prêmio das 4 rainhas. Ele teria que escolher uma delas. Ele seria o juiz para determinar qual delas era a mais bela ou a mais poderosa. Dito isso, então, Morgana sentou em seu trono e as 3 rainhas se levantaram então para seduzir Lancelot, oferecendo os seus prêmios. A primeira rainha ofereceu para Lancelot todas as riquezas do mundo. Ele seria o homem mais rico e nada faltaria a ele. Todas as suas necessidades seriam saciadas. A segunda rainha, muito mais ousada, colocou feitiços sobre Lancelot para que ele sentisse as mais intensas sensações em seu corpo, oferecendo a ele os mais misteriosos prazeres que alguém poderia sentir, inclusive sendo acusado de trapaça pelas outras rainhas. E a terceira rainha ofereceu a ele o conhecimento sobre toda a humanidade e a natureza, fazendo ele mais sábio que o próprio Merlin. Não haveria ninguém no planeta, em todo o universo, que fosse mais sábio que Sir Lancelot. Mas Lancelot permaneceu impassível diante das 3 ofertas oferecidas a ele. Ou seja, ele não se interessou por nenhuma das seduções, dos encantos das 3 rainhas. Ele inclusive diz que elas haviam perdido e podiam fazer o que quisessem com ele, mas deveriam saber que ele cairia lutando. Mas elas tinham fracassado em seduzi-lo. Enquanto Lancelot falava que elas tinham fracassado, Morgana sorriu. Se levantou do seu trono e começou a dizer que elas não tinham oferecido nada a ele. Nada comparado ao que ela agora ofereceria. Eu não fracassei. Minhas irmãs te ofereceram pedaços. Pedaços brilhantes, eu sei, mas pedaços do todo que eu agora te ofereço. Pois eu te ofereço o poder. Eu não te ofereço um dom, mas a habilidade, o direito e o dever de apropriar-se de todos os dons, de tudo quanto possas conceber, e quando te fartes deles, poderá despedaçá-los como vasilhas e os lançar à pilha dos desperdícios. O que eu te ofereço? Uma escada para ascender aos astros, que serão teus irmãos e teus pares, para que dali possas contemplar e, se quiseres, divertir-te, agitar o formigueiro do mundo que será tão insignificante para ti. As próprias rainhas ficaram curiosas em relação a esse poder que Morgana oferecia. Quanto a Lancelot, ainda impassível, mas de uma forma achando tudo isso engraçado, ele deu uma risada suave e disse então a Morgana, caçoando de suas ofertas: vocês, bruxos e feiticeiras, são crianças que habitam um mundo fabricado por vocês mesmos, sem o alívio da piedade nem a precisão da organização. E que pode ser mais temível que uma criança com abundância de poderes? Deus sabe quão terríveis são a lança e a espada. Por esta razão, ao cavaleiro que as leva lhe ensinam primeiro a piedade, a justiça, a misericórdia, e somente em último termo, o uso da força. As temos, senhoras minhas, porque sois crianças incapazes e rancorosas, cheias de poder, e sou vosso prisioneiro. Mesmo assim, sei que vossos poderes não são nada comparado aos poderes que a minha rainha tem sobre meu coração. Volto a reafirmar, senhoras, haveis fracassado.
Então as rainhas começaram a mostrar sua verdadeira forma de bruxa, com aquela forma horrível, fazendo uma careta feia para Lancelot. E quando Lancelot viu que elas estavam nesse processo de transformação, ele nem pensou duas vezes, ele saiu correndo daquele salão, entrando para dentro do castelo, nos outros salões que haviam, e como era um castelo mágico, ele acabou se perdendo nas diversas escadarias e salas estranhas e mágicas. E em algumas versões ele foi salvo por uma fada que tinha ali, que estava ali justamente para protegê-lo. Em outras, o próprio Merlin apareceu para salvá-lo. De qualquer forma, Lancelot tinha passado por mais uma prova e agora ele ia atrás do seu sobrinho Lionel para saber o que tinha acontecido com seu sobrinho. Mas como eu falei, isso vai ficar para um outro vídeo. Nessa história, Lancelot nos ensina que aquela pessoa comum busca o poder externo justamente porque não encontra esse poder interno. Então, ele vai buscar esconder sua pequenez, seus medos, seus defeitos em qualquer poder que ele encontrar por aí. Enquanto que uma dama e um cavaleiro, que não são homens ou mulheres comuns, buscam o poder para realizar suas tarefas, para cumprir seus deveres. Ou seja, Lancelot nos ensina que o débil vê no poder uma finalidade, enquanto que o forte vê no poder um meio. E essa foi nossa história de hoje. Deixa um like se você gostou do vídeo até aqui, isso ajuda bastante aqui no canal. E também compartilhe com aquele amigo que precisa aprender a lidar com o poder. E saibamos sempre que assim como Lancelot fez a escolha correta, nós também teremos que escolher. Afinal de contas, ser herói é uma escolha.